Se tá me servindo aquela mão de obra, tá legal. Se não tá te servindo, fica lá no cantinho, não me incomoda. É mais ou menos nesse sentido? Isso. Nas igrejas doentes, né? Estamos aqui Sim. falando hipoteticamente. Em igrejas doentes, é isso mesmo. Pastores não falam ao coração. E aqui tem uma outra questão também, mais profunda ainda. O Richard Baxter, no livro Pastor Aprovado, ele vai falar sobre um aspecto do ministério pastoral, que é a visitação. Do pastor conhecer as famílias da igreja, os membros da igreja, conhecer de fato, de verdade. Não é saber ali qual que é a profissão, é conhecer mesmo a pessoa na intimidade. Porque quando se torna amigo, íntimo, as pessoas elas vão se abrir. Então, por isso que eu também sou adepto a pastorados longos. Quanto mais longo o pastorado, melhor é, ele mais eficaz. Porque às vezes tu vê igrejas que com 50, 100, 200 membros, tu vai demorar para conhecer as pessoas, no mínimo uns 3 anos. Até elas ter confiança para confessar pecado, abrir o coração, suas dificuldades, seus dilemas, isso demora muito tempo. De tal maneira que eu acho desastroso essa remoção de pastor muito rapidamente. Porque Paulo vai tratar a igreja como fosse uma família. Só Timóteo. Aos mais velhos tu trata como pai, as mais velhas como mãe, as mais novas como irmão, aos mais novos como irmãs e aos mais novos como irmão. Uma família, essa é a ideia. Não se tira o pai todo ano da família, é uma bagunça. Então, teologicamente, historicamente, ministérios mais longos, eles são mais eficazes, são mais benéficos para a vida da igreja. Porque o que se aplica na igreja é a Bíblia, não é um conceito empresarial. Ah, mas se eu deixar ele muito tempo lá, ele vai ter muito adepto, vou perder a liderança. Cara, que perca, ele deve ser compartilhada. Esse negócio de achar que eu sou pastor de todo o planeta, não existe. Eu tenho a Mário Quintana e tem 3 congregações. Eu não faço escala para vir na terça, eu não escalo coral para encher. Sabe, essas coisas meio malucas assim que temos hoje em dia. Vamos ficar lá, pessoal. Quem quiser me ouvir, vem me ouvir na terça. Quem não quiser me ouvir, fica em casa. Já tem sua igreja local. Isso tem que ser respeitado. Então, isso é extremamente complicado. Extremamente complicado essas questões. Então, acho que isso precisa ser revisto urgentemente. Não sei o que eu falei aqui. O Bernardo tá comendo a live demais, cara. Isso é demais, cara. Então, Só ouvir verdades. Cara, é só o podcast que proporciona isso pra vocês, galera. Não leva mal. Só uma coisa pra vocês, ó. Gente, assim, ó, e como eu falei pra vocês, não tá aqui alguém apaixonado, infantil, eu morreria pela igreja. Eu morreria pela igreja. Eu amo a minha igreja, eu amo a minha dominação, as coisas ruins que a gente menciona aqui, que cabe a alguém aqui, eu falo com dor, eu falo sangrando, não tenho prazer, não tenho alegria em ver essas coisas, mas eu sonho, gente, eu sonho com uma igreja avivada, eu oro, a minha igreja sabe disso, toda terça-feira a gente tem meia hora de oração, clamando ao Senhor por avivamento, eu sonho, Bernardo, em passar um avivamento na nossa cidade. Nesse sentido, eu sou muito saudosista. Eu lembro do Nils Taranger, as histórias dos homens do passado. Isso é muito importante. Mas, para tomar mais seriedade o que a gente está falando sobre igreja, para mim é extremamente importante. Ouça o que eu vou falar para vocês. Para mim, a eclesiologia da igreja está para essa geração o que as doutrinas da graça estavam para a Idade Média. Vou repetir isso. O que as doutrinas da graça estavam lá para Calvino, para Lutero, a eclesiologia está para a igreja moderna. Tamanha é a bagunça de governo da igreja, administração eclesiástica da igreja, batismo, ceia, muita coisa para ser revista hoje em dia. Pastorei uma congregação uma vez que pertencia a um distrito, não vou falar o nome, a gente poderia, a gente ofertava, dizimava, a gente fazia tudo. A gente não podia oficializar ceia, só no distrito. Meu Deus. E assim, pastor, a gente estuda a teologia, quais que são as marcas de uma igreja bíblica, de uma igreja saudável? Você lembra das marcas? Pregação bíblica, centralidade no evangelho, disciplina eclesiástica e administração correta das ordenanças, ceia e batismo. Por que a gente não toma ceia? A gente não é uma igreja? A gente o que é? A gente é o que então? Como é que... Uma franquia. É uma franquia lá de arrecadação só. Ele chocou, assim. Eu falei para chocar, e em amor, assim. Daí, depois de tanto falar, a gente começou a ser viciado na congregação, porque não podia. A igreja, vou repetir isso, quais são as marcas de uma igreja? É a pregação correta da Bíblia Sagrada, disciplina correta, disciplina eclesiástica,
pregação do evangelho e o uso correto das ordenanças, ceia e batismo. Claro que todos esses problemas e desafios que nós estamos citando, eles são resultados da falta de palavra, né? Mas eu acredito que boa parte, talvez a maior parte desses problemas, após a falta da palavra, é justamente pela questão dos números, né? Hoje, culturalmente, as igrejas e os cristãos, ou pelo menos aqueles que se auto-intitulam como cristãos, eles se apegaram de fato ao sucesso da igreja, aos números, né? O sucesso da igreja, a quantidade de pessoas que nós temos nos cultos, ou a quantidade de pessoas que nós temos nos movimentos. E aí, justamente, eu vejo essas questões, esses detalhes de controlar algumas coisas, né? De vincular a minha presença ou vincular a minha administração para que, quando eu estiver à frente ou quando eu estiver fazendo, as pessoas estejam lá e ali esteja evidenciado que o meu ministério é o ministério de Deus. Sim. É um ministério de sucesso, né? E nós temos, às vezes, essa tendência cultural, falando no geral, de achar que um culto com poucas pessoas é um culto de menor qualidade, né? Quantas das vezes, até, falando por experiência própria, eu cheguei na igreja, eu vi pouca gente, pensei, puxa vida, fulano não veio, ciclano não veio, ao invés de prestar o meu culto, focar na palavra que está sendo ministrada, né? E muitas das vezes o culto que tem menos pessoas, às vezes é o culto mais fervoroso, às vezes é o culto que as pessoas mais se entregam, porque ali estão as pessoas que de fato querem estar, né? Então, quando a gente se apega a essa questão dos números, até porque culturalmente isso também está vinculado a outras questões fora da igreja, aos likes, aos views, aos compartilhamentos, né? A quantidade de pessoas que nos acompanham, esse ambiente de influenciadores, porque o que eu faço tem que viralizar, isso também atingiu a igreja, né? E na verdade isso é um reflexo dessa necessidade que o ser humano tem de aparecer, né? De querer mostrar o seu resultado. Então, no final de tudo, é tudo falta de palavra, né? Quanto mais palavra, menos eu tenho. Tudo é vaidade. Exatamente. O Felipe tocou numa questão muito importante ali, acho que não comentei direito, mas agora refletindo um pouco melhor, que é igrejas que às vezes centradas no carisma do líder.